49 de protagonistas capítulo 148. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. A interface me mostrou uma lista de missões relacionadas à magia e alma. Eu me tornei a ovelha negra de uma família de magos. Torne-se o mago mais forte com o conhecimento do meu ancestral. Quando acordei em outro mundo, me tornei o professor das santas mais fortes do mundo, mas sou apenas um plebeu incompetente. Então vou fazer um harém cheio das discípulas santos mais fortes. Minha irmãzinha é muito forte. Histórias de fantasmas do ensino médio de magia. Ainda havia muitos títulos que eu não conseguia entender. Um parece ser um gênero em que alguém se torna o páreo ou o lixo de uma família. O outro é um gênero que mistura reencarnação em um mundo diferente com alguns alunas santas do ensino médio que eram populares em outros países do outro lado do mar. Todas as missões que mostrei a você estão direta ou indiretamente relacionadas à alma. No entanto, se você quiser obter informações adequadas sobre a alma, eu recomendo a missão Contos de Fantasmas da Escola de Magia. Magia, Escola e Histórias de Fantasmas. Em primeiro lugar, esta missão cheira a fantasmas. Eu tinha quase 100% de certeza de que encontraria muitos deles. Se vai para esse mundo, deve pensar bem, porque o poder físico quase não significa nada para os seres espirituais. Isso é, há uma chance muito grande de você encontrar alguém contra quem suas habilidades principais, como esgrima, tiro e magia, não funcionará. Eu ponderei sobre as palavras da interface por um tempo. Qual é a probabilidade de caça? É factível, suponho. A diferença horária é de aproximadamente 21x. Você tem muito tempo para bolar um plano. Bem, vamos com essa então. Gostei do fato de que a diferença de tempo foi de 21x. Porque com tantas coisas acontecendo na Terra, eu não poderia ficar longe por muito tempo. Imediatamente entrei em contato com todas as pessoas próximas a mim antes de alterar meu status. Vamos lá. Histórias de fantasmas do ensino médio de magia. Número fantasia, número horror, número história sublinhado de sublinhado horror, número vida sublinhado escolar, número mistério. Resumo à noite. Surgem histórias de fantasmas. Eles contaram vários enigmas e segredos. Devo descobrir e selar o segredo. Mudando-se para a escola mágica particular Cheongeon, o mundo onde o protagonista do nível 127, Ainao, reside. 10 ponto mediano ponto mediano ponto mediano 9 ponto mediano ponto mediano ponto mediano ponto mediano 8 ponto mediano ponto mediano ponto mediano ponto mediano. Minha visão ficou embaçada. No entanto, pude sentir o processo de viagem com mais clareza do que antes. O movimento dimensional era diferente de simplesmente atravessar uma faixa de pedestres. Era como dobrar o próprio mundo e passar por ele. 2 ponto mediano ponto mediano ponto mediano ponto mediano 1 ponto mediano ponto mediano ponto mediano ponto mediano 0. Viagem concluída. Você se tornou um aluno transferido, 12º ano, na escola mágica particular Cheongeon. DN. O som de um sino. Whoosh. E sons dos ventos. A distorção ao meu redor desapareceu. A luz do sol que pairava no céu me cumprimentou. Era ofuscante, mas como um super-humano, teve pouco ou nenhum efeito sobre mim. Bem-vindos todos os novos alunos. E para outros que passaram para um ano superior, por favor, concentrem-se mais em seus estudos. O discurso de aceitação do diretor da escola. A cerimônia de abertura é tão chata. Sim. Diretor idiota, apenas termine rapidamente. Está tão quente. Eu podia ouvir as vozes dos adolescentes ao meu redor. Eram todos jovens estudantes. Bem na minha frente estavam crianças que pareciam estudantes do ensino fundamental, e atrás de mim estavam meninos e meninas no final da adolescência. E em comum, todos eles estavam vestindo um uniforme escolar branco. Isso mesmo. Além disso, bem-vindo todos os alunos transferidos que se transferiram para Cheongeon este ano. Eu, um adulto de 30 anos, voltei a ser estudante. A cerimônia de abertura foi longa. Foi realmente longa. Parece que em qualquer mundo, o discurso do diretor sempre faz a gente sentir como se o tempo tivesse parado. A interface também concorda com isso. Quando eu concordei com você, de qualquer forma, depois que a cerimônia de abertura terminou, fui chamado por um grande professor e o segui. No começo, fiquei preocupado porque pensei que seria expulso por motivos como invasão de propriedade, mas felizmente não foi o caso.
A habilidade caçador de protagonistas permitiu com que eu me misturasse completamente neste mundo. Já vamos. Parece que é do tamanho certo. Ninguém lhe disse para comprar uniformes escolares com antecedência. Comprei, mas perdi. Sério? Eu não ouvi dizer que há um aluno como você entre os alunos transferidos este ano. Bem, acho que não o vi na lista. Ele pode ter algumas dúvidas, mas a menos que tenha uma certa maneira de ver o destino, não será capaz de mergulhar profundamente na minha identidade. A propósito, está em muito boa forma. Você tem se exercitado? Sim. Eu sei que sou um pouco incrível. Não foi só um pouco, para ser honesto. Meu corpo ficou assim porque passei metade da minha vida no campo de batalha. Não era como se eu pudesse dizer isso a ele. Seu nome é? Eiyous Seldon. Que nome único. Mas parece um que já ouvi em algum lugar, porque eu sou do norte. Mas há apenas o mar no norte, eu morava no mar. Sério? Seja como for, ok, estudante ou Seldon. Você disse que está no 12º ano. Você tem muita sorte porque pode ouvir a aula daquele professor. Esse professor parecia estar pensando em algo bom, porque eu podia ver sua expressão se iluminar. Ele era honestamente um pouco assustador. Em que classe você disse que estava? Não sei. O que diabos você sabe então? Minha cidade natal fica no norte. Apenas cale a boca. De qualquer forma, vamos ver. O Sr. Teokidai tirou um arquivo de sua pasta. Depois de ler por um tempo, ele estalou o dedo depois de um tempo. Ah, aqui está você, Eiyous Seldon, um estudante transferido da 12ª série. Aula 7. Vamos, vamos. Para ser honesto, fiquei um pouco surpreso. No passado, não parecia que essa habilidade fosse tão grande, mas pode realmente me fazer misturar com esses detalhes. Bem, eu sei que sou um pouco incrível. Disse a interface: as pessoas deveriam aprender a ser humildes em vez de presunçosas. Mas acabei de falar apenas o que você disse antes. Não tenho nada a dizer. A escola em si será bastante comum. Nada muito extravagante como a Academia Vivienda, localizada em uma ilha que flutua no céu, ou uma escola construída como um castelo com um tamanho de várias centenas de peong. Mas ainda assim, Cheonjeon era um pouco melhor do que a escola comum que eu tinha visto na Terra. N/T, um peong igual 3,306 m2. Essa escola deveria ser frequentada apenas por alunos que vinham de famílias que acumularam bastante riquezas, então era bem sofisticada. Além disso, era até nova. O antigo prédio foi completamente demolido e um novo foi construído em cima. Olhando para o estilo arquitetônico, o nível de cultura neste mundo era semelhante ao da Terra. Não era exagero dizer que este mundo era uma versão da Terra que foi desenvolvida com magia em vez de ciência. A propósito, onde está o protagonista? Na missão anterior, levei quase um mês para encontrá-lo, mas não havia nada para se apressar, realmente. Eu poderia levar esta missão devagar enquanto desenterrava algumas informações. Classe 7. Quando entrei na sala de aula, que era espaçosa o suficiente para acomodar confortavelmente cerca de 50 alunos, os alunos estavam tagarelando. Alguns olharam para mim e gritaram: "Ah, tem um estudante transferido aqui." Mas eu propositadamente coloquei uma expressão fria no meu rosto. Não havia necessidade de criar relacionamentos humanos inúteis neste mundo e causar problemas. Então, propositalmente fiz uma persona de um aluno silencioso e de difícil abordagem. Quando alguém rola no campo de batalha por mais de 10 anos, mesmo que não tenha superpoderes, pode subjugar a iniciativa do oponente apenas com os olhos. A chamada operação de fingir ser legal. Esse método foi bastante eficaz, então pude passar um tempo sozinho. Primeiro dia de transferência. Eu me tornei um pária. Felizmente, os livros didáticos parecem ser distribuídos gratuitamente. Graças a Deus. Eu não tinha dinheiro nem amigos aqui. Além disso, era uma aula de mágica, eu não conseguiria entender, mas com um livro, poderia pelo menos fingir que o estava lendo. O sino tocou. Eu não podia vê-lo daqui, mas, de onde ele tocava? Logo, o professor da sala de aula entrou e se apresentou brevemente e explicou algumas regras para mim. Vocês vão morar em pensões por 3 anos até terminar o ensino médio. Ela disse. Este livro é o manual do dormitório, e certifique-se de segui-lo. Além disso, sabem que tem que manter um diário todas as noites, certo? Certifiquem-se de que não o percam.
São as principais instruções. Eles também entregaram um diário para os alunos daqui. O único diário que escrevi na minha vida é um registro do progresso diário da batalha. Eles queriam que eu escrevesse algo semelhante. Além disso, a professora nos deu várias explicações, mas a maioria delas era apenas uma explicação grosseira porque era algo que todos sabiam. Depois que terminou, ela se virou e tentou sair, mas então, virou a cabeça novamente para mim e acrescentou: "Ah, e não há um item 7 no manual, então consulte-o." 7? Dei uma olhada no manual do dormitório só para garantir, e não havia realmente nenhum item 7. O quê? Por quê? Com esse pensamento em mente, li lentamente os outros itens e descobri que estava cheio de conteúdo absurdo. A maioria deles explicou que não podiam sair depois de tal hora, ou onde ficava o banheiro, mas havia muito poucas coisas estranhas. É estritamente proibido entrar no dormitório depois das 23. Se você precisar, certifique-se de usar a vassoura mágica para entrar na torre externa. Os banheiros femininos ficam no segundo, quarto e sexto andares. Se uma mulher de túnica branca sair do banheiro feminino no segundo andar entre 21h17 e 21h41, nunca faça contato visual com ela e deixe-a passar naturalmente. É proibida a entrada no banheiro masculino no primeiro andar. Não há banheiro no primeiro andar do dormitório masculino. Se estiver andando pelo corredor do terceiro andar e uma aluna com uma faixa preta na cabeça se aproximar de você, não responda à pergunta dela. Se realmente tiver que responder, por favor, diga: "Eu não colhi suas flores" e, em seguida, vá embora em silêncio. Talvez ela não te siga. O que diabos é isso? Tudo isso não passava de lendas urbanas. E já ouvi falar desses tipos de histórias de fantasmas na Terra. História de fantasmas napolitanos. Li o manual até o fim. Ainda não consegui encontrar o item 7, mas no final do manual havia uma explicação. Por fim, o item 7 não existe neste manual. Você nunca deve seguir as instruções do item 7 e, caso encontre um manual contendo o item 7, informe imediatamente ao professor mais próximo. Esse foi o fim. HMMM. Murmúrios de outros alunos entraram em meus ouvidos. Porque esse manual é assim? Ouvi dizer que as coisas são um pouco diferentes a partir do ensino médio. Ouvi de veteranos que se formaram, que às vezes acontecem coisas estranhas aqui. Mas desde que siga as regras, não há problema. Os murmúrios ficaram cada vez mais altos. A professora de sala saiu. Eu queria aprender um pouco mais sobre este manual, mas não consegui. De repente, o silêncio caiu sobre a sala de aula. Todos os alunos olharam fixamente para a mesa do professor na frente da classe. Não foi porque a professora responsável pelo primeiro período acabou sendo ruim, ou porque a professora que acabou de entrar usou magia silenciadora do nada, ou porque ocorreu um incidente misterioso. Era simplesmente porque ela era muito bonita. Ela era uma jovem no final da adolescência com cabelos pretos e olhos azuis. Ela não estava vestindo um uniforme escolar, mas um terno dentro do manto de mago que os professores costumam usar. Prazer em conhecê-los. Meu nome é Araceli Rinical. Serei responsável pela aula de teoria mágica a partir deste ano. Então, ela olhou para mim e sorriu. Por favor, cuidem de mim. De Protagonistas capítulo 149. Ding ding ding. Assim que o sinal do intervalo tocou, eu imediatamente saí da sala de aula. Depois de esperar cerca de 10 minutos, Araceli finalmente saiu também. Escondida em um ponto cego longe da vista de todos, acenei minha mão para ela. Eu sinto muito. Os alunos me prenderam. Está tudo bem. É divertido ver você cercado pelos alunos assim. Araceli sorriu com minhas palavras e cutucou meu uniforme. Parece que nossa posição foi invertida, não é? Agora eu sou a professora, e você é o aluno. Na verdade, com todo o conhecimento dentro de sua cabeça e sua identidade como uma estudiosa que estudava a verdade do mundo, ela se tornar professora era natural em primeiro lugar. A única coisa que sei fazer é como ferir pessoas e matar monstros com eficiência. Como você se tornou professora? Eu perguntei. Não sei. Apenas mostrei ao vice-diretor um pouco do meu conhecimento sobre magia, e então ele disse imediatamente que tipo de teste eu gostaria de fazer. Depois que terminei consegui minhas notas. Bem, para ser justo, a magia deve ser muito fácil para ela. Ah, então, Araceli. Você sabe separar almas. A alma de outra pessoa está no meu corpo.
Então eu fiz ela a pergunta que eu estava pensando. Almas. HMMM. Ela ponderou por um momento antes de balançar a cabeça. Sinto muito, professor. Não é minha área de especialização, então não sei muito sobre isso. E talvez a maioria dos magos não consiga explicar os mistérios da alma. É assim mesmo? Sim. A única raça que pode manipular a essência da alma, até onde eu sei, é um demônio. O quê? Demônios lidam com almas. Você nunca ouviu disso? Por exemplo, um demônio que rouba almas e as coloca em um saco, ou, ó. Você já ouviu a história da criatura que manipula os outros dentro de um sonho? Ah, já ouvi falar. São criaturas viciosas que interferem diretamente na essência da alma. Eu encontrei e lutei contra demônios masculinos chamados incubus algumas vezes, mas mesmo com minha magia, não pude resistir completamente à tentação deles, então sofri bastante. Bem, no final, não conseguiram me seduzir. Araceli disse indiferente enquanto dava de ombros, mas não conseguia esconder minha surpresa com suas palavras. Impossível. Você é uma arquimaga do nono círculo. Eles são realmente tão fortes? Não. Em termos de poder, são muito mais fracos do que eu. Na melhor das hipóteses estão no quinto ou sexto círculo mágico, mas sua característica de fazer o sexo oposto se apaixonar torna a diferença de níveis sem sentido. Sua característica torna sem sentido? HM. Espere um minuto, essa era uma história tão familiar. Não é exatamente semelhante ao caso do Saikma com o qual lidei recentemente. Não havia nenhum artista marcial neste mundo que pudesse ignorar a habilidade da outra pessoa e obter uma vantagem incondicional sobre o sexo oposto. Eu só achei que o Sekigong de Saikma era muito especial. Por via das dúvidas, expliquei para Araceli o caso para ela. Comparado com o incubus que conheci, suas habilidades são absurdamente fracas, mas é definitivamente semelhante. Pensar que ele foi capaz de usar o poder semelhante ao de um demônio com o corpo humano e convertê-lo em uma forma de arte marcial. Aracelias sentiu com a cabeça. Então, há um demônio em Morim? Acho que acabei de ouvir uma história bem chocante. Eu sabia que com tantas pessoas fortes como Saikma, Morim não era um mundo comum de artes marciais. Mas nunca pensei que fosse um mundo de artes marciais de fusão, onde até o poder dos demônios aparecia. Professor, demônios existem em todos os mundos. É só que o poder deles está enfraquecido, então eles não aparecem. Fiquei em silêncio enquanto pensamentos complicados cruzavam minha mente. Então Araceli olhou para mim com um sorriso no rosto. A propósito, professor, o que está acontecendo aqui? É uma história de fantasmas. É apenas uma história assustadora onde fantasmas aparecem de tempos em tempos. Por quê? Isso tem alguma coisa a ver com demônios? Fantasmas. HM. Araceli deu um tapinha em sua bochecha. É semelhante, mas talvez um pouco diferente. É algum tipo de mito. Ouvi falar de alguns demônios que extraíam poder das histórias, mas nunca lidei com isso. Bem, primeiro, vamos descobrir sobre as histórias de fantasmas nessa escola. Talvez o protagonista seja um caçador que os persegue. Você já viu um aluno assim? Não, de qualquer forma, Araceli. Você disse que era difícil lidar com demônios mesmo quando com todo o seu poder. E agora perdeu a maior parte dele, por isso tenha cuidado. Ok, professor. Ao dizer isso, ela sorriu. Eu não sei se estava realmente tentando ser cuidadosa ou não. Acho que sei o porquê. Parece que Araceli simplesmente gostava de viver no mesmo lugar que eu. O primeiro dia de aula havia acabado e era noite. Ding ding ding. Todos os alunos voltaram para suas respectivas salas. Era absolutamente proibido sair depois das 23 horas, e havia um manual que os aconselhava a não andar o máximo possível no corredor depois das 21 horas. Então a maioria dos alunos ficava trancado no dormitório. Não era porque eram alunos obedientes, mas porque rumores ruins continuavam circulando. Um fantasma apareceu na escola. Muitas pessoas ouviram os rumores. Você sabia? Uma menina acabou de se transferir para esta escola. Ela disse que viu um fantasma no espelho do banheiro e acontece que ele era o aluno número 1 da escola que morreu há 30 anos. Então, ouvi dizer que se tornar um dos melhores alunos da escola, o fantasma irá atrás de você. Você sabia? Se o sino tocar 13 vezes às 12 horas da noite, você morrerá de ataque cardíaco imediatamente. Acho que essa é a razão pela qual o diretor anterior foi substituído.
Você sabe que essa escola acabou de ser construída, certo? Na verdade, a razão pela qual a escola anterior foi fechada foi porque todos os alunos tomaram um remédio estranho e morreram. Claro, a maioria das histórias de fantasmas eram apenas bobagens. Na verdade, alguns alunos afirmaram com orgulho: eu vi um fantasma. No entanto, não passavam de estudantes que queriam pregar peças entre os amigos. Mas no final, algo assustador ainda era assustador. Quer os fantasmas fossem reais ou não, ouvir essas histórias só poderia deixar as pessoas com medo. Uma garota de cabelos cor de ébano deixou o dormitório tarde da noite. Não era porque ela era uma aluna que gostava de quebrar alguma regra. Pelo contrário, foi porque encontrou o item número 7 em seu manual. 7. Se estiver subindo as escadas e aparecer o 13º degrau, cante eu não tenho medo de você e depois suba as escadas calmamente. Se houver algum item que viole isso, ignore-o. A cor desbotou do rosto da garota de cabelo ébano. Suor frio escorria por suas costas. Quando alguém encontrava o item 7 em seu manual, era instruído a levá-lo imediatamente ao professor mais próximo. No entanto, ela estava com preguiça de ler o manual, porque o encontrou tarde da noite. Ela estava com muito medo de ignorar as instruções do professor e as histórias de fantasmas, então não teve escolha a não ser andar pelo corredor nesse horário. Ela ofegou. De todos os lugares, porque o escritório do supervisor tinha que ser no andar de cima. Há 13 escadas. Badump. 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 Seu coração batia cada vez mais rápido. Sua respiração também se tornou áspera. Uma única gota de lágrima escapou de seu olho e deslizou pelo queixo, misturando-se com o suor frio em seu corpo. A escuridão envolvia o corredor, ninguém estava lá. Está quieto. Seu coração disparou e ela quase caiu quando um corvo de repente voou da janela, gritando. Mas conseguiu evitar o colapso. O que devo fazer? Ela mordeu os lábios trêmulos com força. Por fim, o item 7 não existe neste manual. Você nunca deve seguir as instruções do item 7 e, caso encontre um manual contendo esse item, informe imediatamente ao professor mais próximo. Ela ponderou o que deveria fazer. Seguir o item 17 significa ignorar o item 7. No entanto, o item 7 claramente diz para ignorar o item 17. Sua cabeça estava ficando tonta. Certo. O escritório do supervisor é acessível subindo essas escadas. Vamos lá. Enquanto ela subia lentamente cada degrau, seus passos ecoavam pelo corredor. Tudo bem. Você consegue. De qualquer forma, fantasmas não existem. Tudo isso são mentiras. Querida. Minha querida. Uma voz misteriosa apareceu de repente. 1 passo, 2 passos, 6 passos, 7 passos. Meu amor. Meu amor. A garota de cabelo ébano começou a chorar ao ouvir isso. Mas ela continuou se tranquilizando. Só tinha que subir todas as escadas, virar a esquina e encontraria um professor lá. Melhor eu correr. Ela não tinha medo de fantasmas, então correu e tentou ir até o supervisor que lhe havia dito para memorizar todos os manuais. A garota de cabelo ébano abaixou a cabeça. Lá, ela viu uma mulher com o corpo curvado para trás segurando o tornozelo. Episódio, o 13º que não existe. Começou. Essa foi a mensagem que apareceu diante dos meus olhos assim que acordei pela manhã. O quê? Apenas no caso de algo acontecer, eu tinha patrulhado a noite toda. Claro, fiz isso o mais silenciosamente possível para não chamar a atenção do supervisor do dormitório. No entanto, nada aconteceu na frente dos meus olhos pois quase não havia alunos circulando. Além disso, é claro, tentei tudo o que o manual me dizia para não fazer. Não entre no banheiro masculino no primeiro andar, nem perambule pelo banheiro feminino no segundo andar às 21h17. Além disso, havia muitas outras coisas que nos dizia para não fazermos. Infelizmente, nada de especial aconteceu. No banheiro feminino do segundo andar, não havia mulheres de túnica branca, mas 3 garotas comuns saíram de lá quando entrei e quase fui rotulado de pervertido. O banheiro masculino no primeiro andar nem existia, e o corredor do terceiro andar estava localizado em um dormitório masculino. Murmuro quando eu estava prestes a me lavar e me arrumar para ir para a aula, ouvi alunos conversando no corredor. O que está acontecendo? Quando fui ver o que estava acontecendo, o supervisor da porta estava respirando pesadamente. Aonde ela foi?
desaparecendo a noite inteira. Pelo que ouvi, uma aluna havia desaparecido durante a noite. Mas algo estava estranho. Ontem à noite, eu estava andando pelo dormitório e não senti nada de estranho. Todos, voltem para o seu quarto e preparem-se para ir para a aula. Quando o supervisor acenou com uma bengala no ar, a porta do quarto da aluna desaparecida se fechou e foi trancada. Os alunos ao redor gemeram impotentes, mas então, se dispersaram para se preparar para a aula. Eu também olhei para o quarto por um tempo antes de me virar. Eu não posso fazer nada durante o dia de qualquer jeito. Uma semana se passou desde o caso de desaparecimento. Eu andava pelos corredores do dormitório quase todas as noites. Mas assim como no primeiro dia, nada aconteceu e, como o caso de desaparecimento há uma semana não havia sido resolvido, os alunos ficaram todos apavorados e nem pensaram em sair de seus quartos. Claro, isso realmente não afetou os alunos da 15ª série, aqueles na casa dos 20 anos, que poderiam ser chamados de estudantes universitários na Terra. Eles ainda realizavam autoestudo à noite. Talvez o estudo deles fosse o resultado de quão cruel este mundo onde tudo era decidido por magia. Então, esta noite, decidi ir para a escola. Não havia realmente nenhuma grande razão. Foi só porque era difícil encontrar mais alguma coisa no dormitório. Ding ding ding, o sinal tocou às 21 horas. As luzes ainda estavam acesas na sala de aula. Ding ding ding, o sinal tocou às 22 horas. As luzes ainda estavam acesas na sala de aula. Ding ding ding, quando o sinal tocou às 23 horas, apenas um punhado de pessoas estava na sala de aula. O item no manual dizia que eu tinha que entrar no dormitório às 23 horas. No entanto, fiquei na escola porque estava planejando quebrar a regra de ir para o dormitório depois das 23 horas. Agora realmente não há ninguém na escola. Estava escuro, então caminhei lentamente. Desde os tempos antigos, disse que os fantasmas só saem quando as luzes estão apagadas, não é? Nesse momento, um grito foi ouvido. Uma pessoa. Fantasmas não têm sinal de vida. Mesmo meu sexto sentido não seria capaz de detectá-lo, mas encontrei alguém. Quando abri a porta de uma sala de aula onde senti a presença de alguém, não consegui ver ninguém ali. Mas havia uma mesa com livros abertos em cima. Quando me aproximei, vi alguém desmaiando debaixo da mesa. Por que ela está aqui? Foi atacada pelo fantasma de Kong Kong Kong. Quando me virei, vi uma garota com um olhar abatido que parecia uma estudante do ensino médio. Ela estava olhando para mim com um sorriso desagradável no rosto. Alguns momentos atrás, através do meu sexto sentido, pude sentir alguém com uma energia bastante forte se aproximando de mim. Então pensei que fosse uma patrulha ou guarda mágica, mas acontece que estava errado. Em cima de sua cabeça, uma pequena caixa de mensagem estava flutuando. Histórias de fantasmas da escola mágica. Essa garota era o personagem principal deste mundo, Ainao. Ainao abraçou o velho diário nos braços, aproximou-se da aluna desmaiada e verificou seu pulso. Parece que sua alma ainda não foi roubada. Quem está levando a alma dela? O fantasma de Kong Kong Kong. Era uma história de fantasmas escolar comum e clichê. A história do segundo lugar em toda a escola que tinha inveja do primeiro lugar em toda a escola. Um dia, o segundo lugar de toda a escola convocou o primeiro para o telhado e os empurrou para a morte. E então, o primeiro lugar, agora um fantasma, que guardava rancor contra o segundo aluno, aparece e vagueia todas as noites. Pena que este veterano está escondido debaixo da mesa. Ainao riu alegremente. Caso contrário, eu poderia ter dado uma boa olhada no fantasma Kong Kong Kong. Dizendo isso, ela se virou e desapareceu. Eu não conseguia tirar os olhos de Ainao. Para ser preciso, eu não conseguia tirar os olhos do diário em seus braços. De Protagonistas capítulo 150. No dia seguinte, desde que me foi dado um papel como estudante neste mundo, fui para a escola. Mas estudar diligentemente na classe era outra questão. A razão para a formação de nuvens de trovoada é: como os cristais mágicos de eletricidade causam um raio, e a energia mágica dos cristais de gelo está constantemente na camada superior com energia mágica carregada positivamente. A aula de magia neste mundo era geralmente chata. Quando fiz esta aula pela primeira vez, fiquei empolgado com a ideia de aprender algo novo que não estava presente na Terra. Na Terra, a magia era ciência e não um fenômeno sobrenatural desconhecido, e logo poderia ser comprovado por métodos científicos e matemáticos.
Mas a magia no mundo dos magos usava conceitos completamente diferentes. É muito difícil para mim aprender um conceito tão estranho do nada porque eu era alguém que estava longe de estudar. Bem, é uma desculpa. A verdade é que estou apenas com sono. É natural porque eu tive que patrulhar a noite toda. Mesmo que meu corpo sobre-humano possa funcionar bem sem alguns dias de sono, prefiro estar preparado porque não sei quando vou lutar contra o protagonista. Aluno. Além disso, não é uma regra geral compensar a falta de sono na aula depois de jogar a noite toda. Embora eu não tenha tido uma vida escolar normal no passado, pelo menos sei disso. Aluno. Hoje, vou dar uma olhada mais de perto naquela garota sombria, Ainao. Pelo que eu vi dela ontem à noite, sua habilidade mágica em si parecia estar no nível de um círculo no máximo. Então a razão para seu alto nível ainda permanece um mistério. Talvez haja algo que eu não sei, aluno Youseldon. Levantei a cabeça e olhei para a voz que estava me chamando. Era Araceli. Ela estava sorrindo na frente do quadro negro enquanto olhava para mim. Então percebi que havia dormido. Estudante Youseldon. Você parece muito cansado. Teve uma noite muito difícil. Sim. Eu precisava manter a paz mundial na noite passada. A minha resposta, outros alunos riram. Araceli também não mostrou nada além de seu sorriso habitual. Quando te ensino, você tem que olhar para mim. Ok. É verdade que estou cansado e morrendo. Então por que me acordou? Enquanto resmungava sobre ela em minha própria mente, eu olhava fixamente para Araceli. Claro, não levei essa aula a sério, mas de alguma forma, sua voz, que soava como uma orquestra celestial, acariciou meus ouvidos e deixou minha mente à vontade. Meu cansaço diminuiu com o passar do tempo. Isso me fez pensar se ela colocou algum feitiço anti-fadiga em seu rosto ou não. Alheia ao meu tumulto interior, Araceli continuava sorrindo para mim toda vez que olhava para mim. Por que continua sorrindo? Ela costumava sorrir assim? O tempo voou enquanto eu me perguntava sobre isso. Como não tenho amigos, só conseguia almoçar sozinho. Claro, fui ridicularizado e desprezado. Esses alunos não olhariam com bons olhos para um estranho que comia sozinho, pois as amizades eram consideradas muito importantes para eles. Mas eu não dou a mínima, eles eram apenas adolescentes de qualquer maneira. Murmurar, mas há algo que me incomoda. Olá, senhorita Araceli? Sim. Por que está comendo aqui? Nesta escola, há um refeitório separado para alunos e funcionários. O lugar que eu comia atualmente era naturalmente o refeitório onde os alunos comem. No entanto, por algum motivo, Araceli, a professora mais popular entre alunos e professores, estava comendo na minha frente. Eu não poderia deixar de me destacar por causa dela. Fufu, o que há de errado? Quer mais salsicha? Salsicha. Cada aluno recebeu apenas 3, nem mesmo 4. Mesmo se eu cortar cada um em 3 partes com minha colher e comer com moderação, só poderia comê-la 9 vezes. No entanto, parece que os membros da equipe podem obter o quanto quiserem. O prato de Araceli estava cheio de salsichas. Sentindo-me um pouco miserável, acenei com a cabeça para sua oferta. Ok, usando o garfo, Araceli despejou todas as suas salsichas, exceto uma, no meu prato. Ei, o que você vai comer então? Estou bem, professor. Isso me lembra os velhos tempos e me sinto cheia só de lembrar disso. Velhos tempos. Sobre o que é isso? Naquela época, quando cheguei tarde demais para receber comida, o professor me deu o prato que preparou com antecedência. Ainda me lembro do menu naquela época. Não me lembro se fiz algo assim. Então, novamente, naquela época, eu estava muito preocupado em fazer planos para matar Fiolen, bem como aprender um novo conhecimento chamado magia. Como um vento, Araceli pegou a salsicha restante com o garfo e enfiou na minha boca. Diga, está tudo bem uma professora fazer algo assim com o aluno. Suas travessuras vinham chamando a atenção desde o primeiro dia. Foi muito pesado. Se está tudo bem ou não, não me importo, porque resolvi 3 problemas difíceis que os magos deste mundo não poderiam resolver. Eles me imploraram para entrar na torre, mas eu disse que era apenas uma professora. Onde quer que ela vá, se o mundo envolve magia, as habilidades de Araceli quase parecem uma trapaça. Infelizmente, neste mundo, a magia sozinha não poderia resolvê-lo. Embora houvesse muitos inimigos que poderiam ser resolvidos assim, fantasma não é um deles.
No caso de zumbis de esqueletos, a magia do tipo fogo e luz funciona corretamente de acordo com a lei do clichê. Araceli. Você procurou por uma aluna chamada Ainal? Sim. Sua posição como professora foi de grande ajuda para mim, pois meu status de estudante claramente me impedia de fazer muitas coisas. Não há nenhuma aluna chamada Ainal no ensino médio. Imaginei. O ensino médio ia do 12º ao 14º ano. Era o limite das informações que Araceli conseguia obter. Ainal é provavelmente uma estudante do ensino médio, pois parecia estar no meio da adolescência. Ela é realmente tão jovem. Existe alguma chance de ter retornado? Quando ela hesitou, eu disse: desculpe. Eu não tenho nenhuma intenção de forçá-la a caçar o protagonista. Em primeiro lugar, não posso lhe dar nada em troca. Não. Ao contrário do que eu esperava, Araceli se irritou com minhas palavras. Você já me deu o suficiente, professor, mas não me lembro de ter lhe dado nada. Não. Estou recebendo até agora, então vamos continuar caçando juntos. O que é isso? Ela talvez roubou minha mana. Enquanto ela baixou o rosto com um rubor na bochecha, continuei: Araceli, eu acredito firmemente no meu trabalho como caçador de protagonistas. E assim como Kim Asuo no Último Mundo, acredito que no futuro haverá protagonistas justos, bons heróis, jovens e velhos. Sim, mas qualquer que seja o protagonista que apareça na minha frente, devo matá-lo. Essa é a minha crença que não mudará mais desde que matei Kim Asuo. Ela levantou a cabeça e olhou para mim bem nos meus olhos com seu olho claro. Araceli. Eu também vou matar Ainal. Mesmo que ela seja legal, ou se puder ajudar esta escola. Ainda vou matá-la. Então o silêncio desceu entre nós por um tempo. Enquanto a linguiça e o arroz esfriavam, Araceli sentiu com a cabeça. Está bem. Mesmo que o professor leve o mundo à destruição, eu ainda seguirei você. Sorri amargamente para ela. Seja qual for o motivo, não levarei o mundo à destruição. Provavelmente. Então, devo fazer alguma pesquisa sobre Ainal? O ensino médio não está sob minha autoridade, mas se eu perguntar por aí, acredito que obterei as informações que quero em pouco tempo. Isso mesmo. Especialmente se forem professores do sexo masculino, eles até revelarão seus segredos mais sombrios para você. Eu tenho outra pergunta. Você sabe exatamente quando esse fenômeno bizarro começou? Eu não sei sobre isso. Provavelmente já faz alguns anos. Houve rumores de muitas coisas estranhas acontecendo desde que essa escola foi fundada há algumas décadas. No entanto, havia apenas rumores e registros, e havia muito poucos casos desse tipo naqueles anos, mas de repente, cerca de 5 anos atrás, o diário do diretor desapareceu e histórias de avistamentos de fantasmas começaram a acontecer. O diário do diretor? Sim. Diário do diretor. Ele disse a todos para não tocá-lo, mas de repente desapareceu. Então os professores ficaram muito confusos. Diário, hein? Parando para pensar sobre isso, essa escola também estava forçando todos os alunos a manter um diário. Bem, é uma história bem conhecida que a diretora, Malê, foi capaz de sobreviver na torre do tutorial no passado por causa do diário. Torre do tutorial. Araceli acenou com a cabeça enquanto eu gaguejava por causa das palavras que surgiram de repente. Disse que a torre do tutorial é uma torre gigante que apareceu no mundo há várias décadas. Eu nem sei o que aconteceu lá. Bem, era natural, já que Araceli veio a este mundo recentemente. O nome da diretora era Malê. O que ela está fazendo agora? Nessa escola, a vice-diretora era a que mais atuava por fora. A diretora mal mostrava o rosto. Ela estava tão cansada que não podia se mostrar ao mundo. O rumor é que ela é muito velha. Sério? Sim. A equipe disse que ela estava tentando vigorosamente prolongar sua vida, como se estivesse esperando por algo. HMMM. Tem alguma coisa a ver com este caso? O diário do diretor que de repente desapareceu, histórias de fantasmas que começaram a aparecer. E se o diário que Ainal tem for do diretor? Eu podia sentir uma tremenda energia nos braços de Ainal na noite passada. Eu também senti uma energia estranha e pegajosa disso. Era tão diferente da magia que eu nem conseguia descrevê-la. Talvez o diário esteja relacionado à habilidade especial de Ainal. Eu preciso ter um cuidado extra. Naquela noite eu fui patrulhar como de costume. Não há necessidade de pressa. Araceli investigará Ainal com mais detalhes de qualquer maneira. Em vez disso,
Senti que deveria descobrir mais sobre as coisas bizarras que estavam acontecendo nessa escola. Por volta da meia-noite, enquanto caminhava pelo corredor do dormitório, vi um estudante do sexo masculino tremendo com a mão apoiada na parede. Fui até ele, dei um tapinha em seu ombro e disse: "Ei!" Em seguida, o aluno caiu no chão. "Qual o problema? Você está doente?" "N não, só estou surpreso." O menino olhou ao redor e suspirou de alívio. Eu podia ver o suor frio escorrer pelo seu rosto. Preciso mostrar meu manual para o orientador, por quê? Até ontem, eu tinha certeza que não estava lá. Ele balançou sua cabeça. Há medo em seus olhos. Quero dizer, o item 7. É o item 7. Me dê isso. Vou levá-lo ao consultor imediatamente. Sério? Ei, há um boato de que este manual é sobre fantasmas. Não me importo. Eu gosto de fantasmas. Ah, você também faz parte da equipe de pesquisa psíquica? Não. Está tudo bem agora, então se apresse e dê para mim. Sim, sim. Aqui. Obrigado. O estudante masculino que me entregou o manual inclinou a cabeça para agradecer e depois desapareceu na distância. Se você estiver subindo as escadas, se aparecer o 13º degrau, cante querida, eu não tenho medo de você e depois suba as escadas calmamente. Se houver algum item que viole este item, ignore-o. Este manual continha o item 7. Meu manual não tinha. Por que isso aconteceu? Se fosse outra escola, eu me perguntava se alguém estava pregando uma peça, mas o fato de ser a 13ª escada me chamou a atenção. Porque o título do episódio em curso neste mundo era o 13º que não existe. É uma escada. Depois disso, verifiquei o item 17 novamente. Foi escrito para não fazer o que lhe foi dito no item 7. Fiquei imaginando qual é o correto. Na verdade, não parece importar muito. Vamos verificar. Eu andei rapidamente para as escadas. Ding ding ding. O sino toca. Os alunos estarão trancados em seus dormitórios agora. Coisas misteriosas estavam acontecendo na escola. Alguém desapareceu no dormitório e alguém desmaiou no meio da noite na sala de aula. A atmosfera ficou estranha. O mundo foi iluminado em tonalidade vermelha. Sinto vontade de vomitar. É porque a luz está quebrada. Parecia que o próprio ar havia mudado estranhamente. As vidraças balançaram quando o vento atingiu a janela. Estávamos no meio da temporada de ventos agora. Uma sombra fraca continuou se esgueirando pelo corredor. Mas uma vez que você olha de perto, não é nada além de uma sombra de uma árvore. Meus passos se tornam excepcionalmente altos. Vírgula. Então eu olho para cima. Havia 13 degraus na escada. Originalmente eram 12. Conheço bem porque patrulhava todos os degraus do dormitório todas as noites e todos tinham 12 degraus. De onde veio este 13º? Que fenômeno incompreensível. Então agora eu tinha que decidir. Devo seguir o item 7. Ou 17. O item 7 me disse para subir as escadas e o item 17 me disse para ignorar e voltar. No entanto, os professores também disseram aos alunos para relatar a eles se encontrassem um manual com o item 7 nele. A sala do supervisor ficava no andar seguinte. Eu inevitavelmente teria que subir as escadas. Depois de pensar um pouco, subi rapidamente as escadas 3 degraus de cada vez. Vou tentar os dois. Com um coração tão simples, cheguei ao 12º degrau com apenas 4 passos e então ouvi uma voz. Por que você não memorizou o feitiço como eu te disse? Uau! Uma mulher com o pescoço virado para trás, rastejando no chão com os cotovelos torcidos para trás, correu em minha direção. Peguei minha lâmina de éter do inventário, ativei minha conversão sagrada e lancei um ataque contra ela. Ah, isso dói. Pare. O braço quebrado caiu no chão. Wulong. O poder sagrado que revestia a lâmina de éter estava emitindo luz como um bastão de luz. O que é isso? Eu olhei fixamente para o fantasma deitado no chão por um longo tempo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.